Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso programa, né? O programa de Pod HO, entrevista do mundo das artes. Hoje a gente está com uma artista muito incrível dentro da história do Alexica, né? Hoje eu estou ao lado da artista Ana Costa Silva, e ela é multitalentosa, né? A Ana, ela trabalha muito com instalações, ela trabalha com filmes, trabalha com sons, enfim, entre outras produções que envolvem o afeto, o efêmero, a vida e as relações distintas, né? Então, hoje a gente está aqui conversando sobre a exposição que aconteceu lá no início de 2023, nesse primeiro semestre, né? Que é a Tamagotchi Ballet. E hoje a gente vai conversar sobre o seu processo criativo, né? De como é que se deu a exposição, de como se deu esses encontros com outras personalidades no mundo das artes, com outras artistas, principalmente no contexto feminino, que você soube trabalhar com várias mulheres dentro desse percurso da exposição. Só para dar uma esclarecida como é que vai ser a nossa conversa, e aí depois até começa a gravar. A ideia aqui é da gente falar como é que foi a exposição para você. Pensar também no seu processo artístico, no desenvolvimento dele desde o começo, entender o pré, o durante e até mesmo o pós. E são poucas perguntas, a ideia mesmo é de você ficar à vontade para falar curiosidades, as suas visões dentro desse processo todo, né? E só são perguntinhas para dar deixa para você desenvolver o que você quiser. Tá bom. Ai, que bom, Bia. Tô feliz que a gente tá fazendo isso. Então, eu acho que a minha primeira pergunta entra muito no mote da exposição, né? Tipo, entra na questão central que é o sonho. Esse seu sonho, né? Que, tipo, como é que foi o sonho? Como que se deu? Você poderia compartilhar um pouco mais pra gente? Porque é esse processo, né? De como a gente consegue lembrar um sonho, muitas das vezes. Sei que eu acho que alguns detalhes podem se escapar, né, com o tempo. A gente, da época do sonho até agora, eu acho que muitas das coisas já se passaram, mas eu gostaria de saber e entender, né, que a gente entende muito como um sonho que é uma experiência da imaginação, ele muitas das vezes se escapa, mas reúne muitas informações que, que ao se encontrar no inconsciente, a gente tem um ótimo espaço para desenvolver questões surreais, né? Então eu queria entender mais ou menos esse roteiro fantástico que se deu na sua cabeça. E acho que não é nem tão fantástico assim. Tem uns momentos que eu acho que se desdobram muito do que a gente pode pensar da realidade, se a gente for caminhar por um lado. Então, acho que a minha pergunta meio que se direciona para esse lado, saber mais como foi esse sonho, como esse sonho impactou nos seus dias seguintes e como ele foi importante para o desenvolvimento da exposição. Acho que essa é a questão. Bom, vamos lá, né? Acho que essa exposição, ela é muito louco, assim, porque eu tenho a sensação de que são muitos anos de trabalho, assim, até chegar nessa sala do Elliot Sica, né? Então, essa exposição começa... Primeiro, minha relação com sonhos, assim. Eu sonho e me lembro dos meus sonhos todas as noites. E anoto os meus sonhos e uso isso muito como matéria de pesquisa pessoal mesmo, assim, né? E também pesquisa de trabalho. E em 2018, eu notei, assim, que os meus sonhos, durante as eleições, né? As tristes eleições do Bolsonaro, que os meus sonhos tinham sido meio que capturados. Eu passei a ter muitos sonhos distópicos sobre o coletivo. Então, sonhos que não diziam mais respeito, sei lá, a mim e minhas relações e tudo, mas ao futuro da humanidade mesmo, assim, não só do Brasil, mas da humanidade. E eu tive esse sonho que eu estava fazendo um curso de futuro para aprender a viver num mundo que as relações tinham sido extintas. Então, era um mundo ultra neoliberal, assim, como se fosse uns passinhos à frente do que está acontecendo agora.
e era um curso que acontecia de forma online, o que em 2018 era bem maluco também, era bem futurista, com uma pessoa projetada dizendo para um grupo de pessoas que, olha, o futuro vai ser assim, cada pessoa tem um propósito de ação e um propósito de produção, e isso é o que deve orientar a nossa vida. E as relações amorosas, afetivas, assim, né, o envolvimento com o outro vai ser abolido porque é considerado violento demais. E como é que se diz? Atrapalha esse propósito de ação e de produção pessoal. E era uma espécie de um coach, assim, sabe? Tinha uma coisa muito de um discurso meio de auto-amor e autocuidado, mas ao mesmo tempo sendo contra a relação com o outro, né? E para mim esse seria uma enorme distopia, porque, né, sei lá, digamos que eu estou há 15 anos aí com uma prática toda voltada justamente para experiências relacionais e uma prática que é uma vida, né? A forma que eu vivo a minha vida. Então, essa ideia de que cada pessoa teria um campo e um propósito de ação seu, e isso tinha que ser protegido, para mim é muito o auge da distopia, né? E comecei a pensar nessa ideia assim de uma distopia relacional, né? Do que seria o distópico no nível 1 para 1, assim, né? No nível das relações, né? E aí, lá em 2018, eu fiz uma chamada aberta para ouvir sonhos, e sonhos relacionados ao coletivo. E só mulheres me responderam, praticamente. Assim, teve um homem e, sei lá, mais de 30 mulheres. E tinha muitos sonhos também com água, muitos sonhos com destruições das cidades, assim, né? E algumas histórias de amor no meio desses sonhos. E isso foi o início, assim, desse trabalho, né? Nessa época também eu me lembrei dessa cidade chamada Tafona, que é uma cidade que está sendo devorada pelo mar. E aí, em 2020, eu apliquei para uma residência dentro de um estúdio de games da Ubisoft, era um projeto em parceria com a Terremoto, e uma residência muito curiosa, assim, peculiar, porque, enfim, um estúdio de games, eu achei que eu nunca ia ser escolhida, porque eu não trabalho com nada digital, né? Uhum. Mas o meu projeto era justamente ouvir os sonhos das pessoas que trabalham com games e criar esse dispositivo de escuta de sonho dentro da empresa, tendo o meu sonho como ponto de partida, assim, né? E aí, quando eu fui para essa residência, eu ouvindo os sonhos das pessoas, né, da indústria de games, eu encontrei muitos sonhos muito parecidos com o meu, assim, sabe? Só que tal, quase que levando a ideia que apareceu no meu sonho um pouquinho mais adiante. Então, tinha sonhos que as pessoas se tornavam obsoletas, que terapeutas eram trocados por máquinas que programavam sentimentos, que as pessoas passavam a viver em mundos individuais, dentro de óculos de realidade virtual, programados diretamente para elas. Então, essa coisa que é o cúmulo de uma experiência personalizada, né? Ou o cúmulo de algo que é criado apenas para você e para você viver sozinho, assim, né? Uhum. E tinha outro sonho também que uma relação amorosa era um buraco negro, esse era um sonho bem curioso, assim. E eu passei 1 mês e meio escutando esses sonhos de pessoas dessa empresa, né, que era um gesto quase performático também, né, de marcar, sei lá, reuniões na sala de reunião da empresa para ouvir sonhos, sabe? E para ficar falando sobre sonhos e sobre distopias e relações, né? E depois eu comecei a colaborar com essas pessoas para criar os vídeos da exposição junto comigo.
E depois eu ganhei o edital do Foca. Na verdade, foi um pouco antes de ir para a residência, porque a residência atrasou para caramba. E no edital do Foca, o projeto era justamente pegar, né, esse apanhado de sonhos, tanto das pessoas aqui no Brasil, quanto das pessoas no estúdio de games que eu estava indo, e trabalhar com performers mulheres também, né? Assim como as narradoras dos sonhos. Então, foi um processo em muitas camadas e etapas, assim. Teve esse próximo momento, que foi a produção dos vídeos, que eu tinha um desejo de ser muito curioso, né? Porque eu estava lidando com uma grande distopia relacional. E eu entrei num vórtex, assim, até com as pessoas dos games também me dando muitos insights e coisas tecnológicas que eu não conhecia, né? Aí eu fui entrando num mundo de dispositivos de companhia, bonecas sexuais, desenhadas para ser a esposa perfeita, tipo, que você poderia programar o toque, e toda uma pesquisa também sobre essa subjetividade neoliberal, assim, né? Sobre a ideia das relações humanas como relações de consumo, né? E aí, claro que isso passa por redes sociais, isso passa por branding pessoal, isso passa por muita coisa que vai sendo introjetada quase inconscientemente, assim, pra gente, né? E o meu desejo era estar lidando com todos esses assuntos, mas de uma forma muito relacional. Então, eu primeiramente trabalhei com a Maria Clara Contrucci e com a Manu Liebman, que também assinam, além de performers, elas assinam o roteiro junto comigo do filme, né? Tem um filme maior à exposição, que é um filme de meia hora, e aí outros vídeos que são parte desse filme, que saem dele e tem também uma existência própria. Então, com a Maria Clara e a Manu, todo esse processo de pesquisa foi muito compartilhado assim, com elas, e a gente começou a trabalhar pelo Zoom. Nossa, como é que essa franja tá? Peraí. Tô me incomodando aqui, tá no olho. A gente começou a trabalhar pelo Zoom. Então, também era uma coisa sempre com uma tela verde. Eu estava no Canadá no início desse trabalho, na residência. E a gente começou a trazer movimentos para muitos textos, assim. Eu estava lendo muito Jonathan Crary, Byung Ho Chen, a Liv. Você estava trabalhando muito sobre essa questão de vida, né, dentro do âmbito das artes, né? Não só nas Sim. artes, mas tipo, pensando filosoficamente todo esse processo estranho, né? Porque viver é estranho e não viver dentro dos moldes que a gente entende como vida, né? De relação, que entende de ter esse contato, né? Porque muitas vezes viver solitariamente não é estar dentro da sociedade, muitas vezes não estar dentro da sociedade é estar longe de todo esse cenário de efervescência, né? Então, esse Sim. seu sonho, o sonho que você, o sonho que você teve foi um pontapé para outros capítulos, né? Porque acabou sendo uma história muito maior. Porque outros Sim. sonhos estranhos foram acontecendo. Que foi Sim. talvez um presságio para o que a gente pode ter ou não. E acho que toda essa ideia do risco, né, de viver é perigoso, né, porque o acaso é perigoso, né, o que não passa pelo algoritmo é perigoso, o que não pode ser programado é perigoso, e aí vem a alteridade, aí vem o encontro com o outro, né, é justamente desse perigo que a gente se alimenta, né, e desse perigo que a gente cresce, desse perigo que... E eu acho que me interessa justamente essas coisas que elas escapolem, porque elas acontecem a partir das relações, né? Uhum. Então, eu acho que todo o processo, né, do que veio aí, primeiro com a Maria Clara e com a Manu, depois com a Dora Selva, que a gente fez esse vídeo dela grávida,
dançando e fazendo movimentos pélvicos, que é a pesquisa dela em atafona. A Dani Câmara, que a gente trabalhou com ela sendo um ser avatar, assim, ela criou uma música a partir de textos meus. Depois a Dual, que conduziu um ritual super relacional dentro da exposição, né? Uhum. Então, e as próprias pessoas que trabalharam comigo na Ubisoft, né, os gamers, os designers, que a gente começou a pensar visualmente nisso, né, o vídeo principal do Tamagotchi Ballet é uma grande colagem, assim, dessas coreografias de Zoom, da personagem da Dani, e de muita imagem de arquivo, e aí eu voltei para o Tamagotchi, né, que foi a primeira experiência de relação com uma máquina que a minha geração teve, assim. De uma certa forma, era um brinquedo, eu acho, de muita vanguarda, assim, assustadoramente um brinquedo de vanguarda, porque foi a primeira vez que a minha geração se relacionou com uma máquina. Então, acho que todas essas coisas, assim, eu vejo a exposição como uma grande coreografia de encontros, sabe? Para lidar com uma distopia relacional, que também é uma distopia misógina, né? Porque quando toda essa pesquisa assim é muito louca, assim, de todos esses dispositivos de companhia e tudo, eles são pensados para satisfazer um homem, né? Então, foi justamente na troca com muitas mulheres que essa exposição foi construída. Esse ponto que você mencionou do Tamagotchi Ballet, essa parte dessa grande coreografia sobre uma máquina que a gente se responsabiliza muitas das vezes, porque o Tamagotchi é um animal de estimação virtual, muitas das vezes, né? Se a gente for resumir bem, ele é isso. Claro que tem inúmeras camadas de tecnologia, inúmeras camadas de devoção a ele, de afeto, de cuidado, porque se ele morrer, é só reiniciar o jogo. Só Sim. que é aquilo. Se for uma vida de fato, a gente não reinicia, a gente perde. Então, pode ser um processo de desdém, às vezes, né, se você não souber cuidar, de se responsabilizar sobre algo que está em suas mãos. Então, é algo a se pensar, né? O tema e o título da exposição é muito interessante, né? É algo, no primeiro instante, incomum a gente pensar essa dança, né? De relação, essa dança de troca, mas durante a exposição a gente vai vendo, né? E vai se revelando um grande percurso sobre o que vai acontecer, né? Se a gente for pensar nesse percurso da exposição. Então, eu acho, né? Que o título expressa muito bem todo esse processo que as artistas vão contando, né? Vão dialogando com a sua produção, porque a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de afeto, a gente está falando de condução, a gente está falando também sobre um animalzinho de estimação virtual que vai morrer e que a gente se debruça muitas das vezes sobre se dedicar a ele, né? Porque a gente for fazer um contraponto a um animal de estimação real e um não real, né? Um irreal, que seria o Tamagotchi, que a gente acaba pensando nessas instâncias, né? De o que está no nosso controle, o que não está no nosso controle e como a tecnologia ela vai passando para a gente, né? Vai fazendo essas costuras, né? De como essas relações e emoções vão sendo estabelecidas. Então, é muito bizarro e ao mesmo tempo legal. Porque eu sempre gostei muito de tecnologia nesse sentido, né? Mas a gente sempre tem que se atentar ao lado perigoso dele. E muitas das vezes não é o algoritmo que é perigoso, e sim quem está manipulando todo o desenvolvimento dele para gerar um resultado, né? Um resultado positivo ou negativo.
Então, eu gostaria de saber de você como que foi as suas relações com as máquinas em toda a sua vida, né? Em toda a sua trajetória, né? E querer saber se alguma coisa mudou, se mudou após a exposição, essa sua relação com a internet, a relação com o computador, com o celular, até mesmo com a inteligência artificial, que está começando a bombar nesse campo artístico, mas não só artístico, mas de vida. Fazer uma pesquisa no Google é totalmente diferente do que fazer uma pesquisa no chat GPT, né? Então, eu queria saber de você quais as diferenças, né? Desde o Tamagotchi, essa experiência milênio, e agora a experiência de 2023. Como é que está sendo? Olha, o que me preocupa, assim, né, e o que eu acho que é importante de ser dito sobre essa questão da tecnologia eu acho que eu não estou tão interessada sobre eu penso muito sobre essa simbiose, né, entre a gente e a máquina, assim, e isso me assusta um pouco, né, como a nossa subjetividade, ela já tem um funcionamento maquínico, né, como que, sei lá, no momento que a gente se comunica por um meme, um hashtag, ou assim, isso já e como esses processos vão acontecendo de forma muito inconsciente, assim, né, sei lá, em que momento a gente começou a tirar uma selfie, em que momento a gente começou a fazer vídeos da nossa vida e achar que tem que compartilhar com todas as pessoas que seguem a gente, em que momento a gente começou a seguir pessoas, né? Então... E modificar as nossas imagens muitas das vezes. Sim, e eu acho que, assim, é muito louco pensar que tem uma Big Tech atrás de todos os nossos afetos, né, hoje em dia. Assim, Então, como que isso molda o nosso comportamento para além do digital, né? Como, sei lá, o nosso tempo de contemplação diminui, a quantidade de dopamina e de estímulo aumenta em níveis absurdos, assim, né? E por isso, né, a necessidade de mais e mais e mais e mais e mais estímulo, né? Então, e essa coisa da tentativa de capturar o acaso, né? Porque o acaso é uma coisa muito cara para mim, assim, para o meu trabalho. Até uma vez o Guilherme Teixeira, que é um amigo curador, me falou: o que você faz é orquestrar acasos. E eu gostei muito dessa descrição, assim, né? Eu acho que eu realmente trabalho com esses cruzamentos. E então, assim, a minha relação com a tecnologia, é claro que eu não tenho como viver sem ela, mas assim, eu tenho coisas, eu sigo protocolos, assim, tipo, eu não olho o celular na primeira hora do dia, eu passo pelo menos 3 horas por semana offline sozinha em algum lugar, sabe? Uhum. É quase que... É porque nós somos todos adictos, né? E aí eu acho que tem esse pensamento de como lidar com essa adição. Muitos dos trabalhos que eu faço 1 a 1, assim, né? Eu comecei a fazer esses trabalhos em 2012, já faz 11 anos, e eu notei uma diferença enorme, assim, como hoje em dia é uma questão, sei lá, participar de um trabalho, de uma experiência e ficar 1 hora sem celular, né? Ou até essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Essa coisa da atenção completamente focada e entregue, assim, isso é uma coisa que me interessa muito. E eu sinto que é injusto alguém falar que, tipo, você que não está sabendo usar, sabe? Porque a coisa é feita para te viciar. E a coisa é feita para ser uma relação de vício mesmo, né? De adição. Então, eu tenho os meus escapes, assim, sabe? Eu acho que
é uma coisa que eu falo muito assim para os meus alunos e até que eu passo muito como exercício, porque eu acho que a criação artística ela passa justamente por achar aquelas brechas, né? Por achar aqueles desvios, por um questionamento e uma provocação, né? Das formas que a gente vive, das formas que a gente existe, das formas que como a gente passa o nosso tempo, né? Uhum. A que a gente está dedicando o nosso tempo. Então, sei lá, assim, eu acho que tem um lugar da produção artística e do que eu me interessa, assim, que é produzir umas pequenas cracas, assim, sabe? Tipo, umas pequenas. É isso, tipo, ir para uma multinacional, pegar uma sala de reunião e ficar tendo encontros para falar de sonhos no horário de trabalho das pessoas, sabe? Então, eu acho que tudo isso me interessa, sabe? E poder criar espaços e situações para que esse tipo de coisa aconteça, acho que talvez seja o meu interesse, assim. E sobre a exposição, uma coisa que faltou comentar é sobre a participação da Darks Miranda, que a Darks ela trabalhou muito próxima a mim na montagem dos vídeos, né? E foi uma loucura, assim, de perceber que muitos das coisas que estavam nos cenários 3D, nas coisas que eu criei lá na Ubisoft, tinham muita relação com as esculturas dela. Algumas que já existiam, assim, que eram absurdamente... tinha uma relação quase assustadora, assim, e outras também que ela foi criando no processo como dentro desse nosso diálogo, do contexto da exposição, né? E foi muito interessante, assim, o meu trabalho, que eram os vídeos, os sons, algo bem mais imaterial, assim, tá em diálogo com uma materialidade que era o trabalho da Darks, assim, sabe? Então, tinha a sensação de você estar meio entrando dentro de um filme, sabe? Entender que você não está sozinha também nesse processo, né? Nesse Total. caminho de ir contra essa maré tecnológica, né? Sim. E até é uma parada muito bizarra. Eu acho que a palavra bizarra sempre vai ficar retomando na minha fala, porque é aquilo, né? A gente não espera acontecer aquilo que já está acontecendo. Então, mexer com essas questões e tipo, dar um estalo, né? Tirar esse chipzinho que está na nossa cabeça que a gente foi programado. Porque eu até penso muito da minha geração nesse sentido. Foi a última geração a ter esse contato com a internet em si, né? Eu sou de 2000. Mas mesmo assim, que outros vícios foram sendo colocados para a gente, né? Para a raça humana? A televisão, o rádio, os mecanismos de propaganda, todos os discursos de. E, tipo, a palavra tecnologia também não é só a tecnologia digital, né? Que nos ronda, tentando nos moldar daqueles assuntos de, de cenários distópicos, apocalípticos, que não estão tão distantes hoje, que a gente vive falando que 2050, 2050, 2050. Peraí que 2050 está chegando. E será que realmente é 2050 ou 2030? Então são outros debates que vão surgindo. Então, quando a gente tem uma... E é aquilo, né? Quando a gente está falando de uma exposição de arte, ou exposição histórica, científica, algo que a gente quer mostrar alguma coisa, algo que a gente quer contar algo, quer escancarar esses debates. Então, dentro de uma exposição, a gente deixa claro essas questões e muitas das vezes é um debate que começa com você, mas não está isolado, que tem outros artistas também colaborando. E não só artistas, mas o público também está dentro desse contexto.
e sabe muito bem o que está acontecendo, ou ainda não sabe, e a partir da exposição a gente vai começar a escancarar isso, acho que é um pontapé. É para quebrar essa bolha, essa sequência sistemática do algoritmo. E que bom que a gente, em pouco tempo de exposição, a gente conseguiu ativar muitas coisas, né? Porque não só foi ligar o vídeo e deixar rolando até as 6 horas. Foram outros processos. Teve rodas de conversa, teve outras ativações, performances colaborativas. Então, é entender que a roda está girando e que pode ser para o outro sentido e que em algum momento vai para um lado, vai para o outro. E é nesse processo de experimentar, né? Esse processo de viver, de acertar e errar. E não ter medo de errar e ter esse momento também de glória de entender que você acertou algo, né? Então, é muito bacana ver que na exposição vocês tiveram uma troca muito interessante, muito boa. E que essa conversa teve esse começo, meio e fim. E talvez o fim só foi mais uma pergunta, né? Que deixa para o público. E essa é a grande graça das exposições, de fazer esses encontros acontecerem com a massa, né? Então, a partir de um sonho, que muitas vezes pode ser um pesadelo para alguns, como é que isso foi ganhando corpo, foi ganhando forma, foi ganhando coro, foi ganhando novas ideias, novos sonhos, novas pessoas, dialogando sobre o mesmo, né? Então, eu acho muito legal. Sim. Eu queria agora te fazer uma pergunta, na verdade. Tá bom. Não, te perguntar, assim, em termos de sensação, em termos, né, como é que você saiu da exposição? Como foi essa experiência para você, Bia? Você estava chegando no educativo ali, né? Eu cheguei no dia 11 ou 15 de maio. Não consigo lembrar a data, mas foi mais ou menos nessa semana. E a primeira coisa que eu fiz foi até uma sugestão da gestora Caroline de visitar as exposições, dar uma olhada, principalmente começar do segundo andar. E aí eu entrei nessa exposição, eu fiquei muito esperançosa no quesito de ver aquele segundo andar existindo novamente, porque eu visito o HO desde 2018 e pouquíssimas vezes eu encontrei esse segundo andar aberto por questões estruturais, prediais, né? Então, foi a possibilidade de ver uma exposição acontecendo naquele espaço, pensar uma expografia diferente, falando questões técnicas também, né? De não ficar uma exposição na parede apenas. De pensar uma relação com a obra de arte apenas no olhar. Então, com os vídeos, com toda essa imersividade que estava acontecendo, com as obras da Dark, que é no primeiro instante teve aquela porta preta, né, aquele lençol, de você entrar em um espaço novo, daquele processo de entender que você está entrando em um espaço diferente do que você estava. Então já é algo que o seu cérebro dá a entender que é diferente a partir daqui. Então, ao entrar, tem todo aquele ambiente estranho, digamos assim, de corpos completamente diferentes daquele ovo, daqueles materiais metalizados da Dark, e que a gente entra em um universo que é familiar. E que a gente está falando sobre uma produção que é sobre vida. Então, eu olhei muito mais para mim no sentido de qual é a minha relação com essas máquinas. Que eu nasci já vivendo em uma máquina televisiva. Então, essa relação foi muito mais forte para mim nesse sentido. Então, a produção de vídeo ficou muito interessante para mim, porque são materiais que vão jogando uma conversa muito mais longa do que meia hora. E que a gente sai dali com uma baita de uma dor de cabeça. Mas não uma dor de cabeça ruim, mas uma dor de cabeça que
que faz você pensar e que você não vai ter uma resposta imediata. E é um trajeto que vai sempre pontuando algumas questões sobre vida, pontuando a relação que você tem, pontuando com as perdas que vão acontecendo, esses objetos que vão surgindo e que muitas das vezes a gente vai incorporando, que são essas bonecas, essas inteligências artificiais entendidas sempre no lado feminino. Então, essas relações que a gente vai perdendo e que a gente acha que é normal, porque faz parte da vida, e que faz parte da vida também a gente seguir várias pessoas na internet, que faz sentido também ter uma vida muito mais pelo celular do que fora dela, e que a gente tem que o tempo todo provar que a gente está vivendo, porque se a gente ficar low profile, a gente não tem. As pessoas vão esquecendo da gente. Então, foram esses pontos que foram surgindo. Além das rodas de conversa, né? De conhecendo vocês, de como que essa fala, esses materiais que estavam todos ali, tiveram um contato de alguém, tem uma pessoa. Então, ver o seu rosto, ver o rosto das comadres, ver o rosto de outras artistas ali habitando aquele espaço do segundo andar e habitando também outras partes da cidade, né? Ver que não é uma fala banal. Tem um corpo falando sobre isso. Então é muito interessante ter essa troca. Sim, não, eu acho que tem uma coisa, né? Nossa, curioso, você fala que você é do ano de 2000, assim, né? Tamagotchi é anterior a você. Sim. Eu não tive muita relação com o Tamagotchi. Eu lembro da imagem, eu lembro que ele era muito vendido com aquela ideia de já seja o seu animalzinho de estimação e tal. Eu tinha até vontade de ter, porque eu não tinha um animal de estimação quando eu era criança, então eu sempre queria ter um animal de estimação, um cachorro. Eu sempre quis ter um cachorro. Só que a minha mãe meio que falava que eu não tinha como criar um cachorro porque eu era muito nova. Então, não tinha como. Então, era um escape nesse sentido, era uma alternativa. Um animal Tamagotchi não vai fazer nada. Vai ficar na palma da minha mão, não vai causar nenhuma questão estrutural dentro da casa, não vai precisar gastar nada, então é só esse bonequinho aqui. Mas aí no fim eu não tive nenhum dos dois. Só mais pra frente que eu tive o cachorro. E aí eu tive essa. De entender que é uma vida, que é algo que a gente se debruça, né? Porque sem a gente, muitas das vezes ele pode não sobreviver. Claro que ele tem todo o seu instinto animal, mas se a gente se dedica a ter, se a gente se dedica a ser responsável por alguém, por algo que precisa de nossa dedicação por si só, então a gente também tem que entender as nossas responsabilidades, de entender toda a nossa parcela de atividade dentro dessa vida, o que a gente significa para ela. Então o Tamagotchi tem essa questão, né? Ou a falta dela. Sim, sim, e que justamente é a existência desse outro, né? Assim, é a alteridade, é esse grande desconhecido que é o outro, né? Esse grande mistério e o que quer que seja que pode ser criado a partir da alteridade, né? E a experiência erótica passa muito por aí, né? Mas justamente, assim, tá nesse risco, né? A gente não sabe, é o desconhecido, a gente não sabe o que as nossas ações de fato causam, né? Como que a gente se conecta e se odeia e se ama e se tensiona, né? E é justamente uma pasteurização do mundo, né? O que é esse perigo, né? Do outro. E eu acho muito importante que a gente questione e olhe com olhares estranhos para coisas que são muito relativizadas, né? Assim, Uhum. por que a gente existe de certa forma, né? Por que
agora tudo passa por um celular, por que a gente está olhando para cá e não olhando para lá? E, né, eu acho que o espaço da exposição tinha muito esse lugar também, de estar entrando num outro espaço e num outro tempo, assim, né? De ter realmente uma outra experiência corporal para tudo isso. E o filme, realmente, ele tem um certo mind blow, assim, porque é muita informação, né? Muita coisa, são imagens de muitas épocas diferentes, passa pelo Tamagotchi, pelo Ministério da Solidão, pelas bonecas Harmony, pelo sonho, por filmes da década de 20, pelos buracos negros, por uma mensagem escondida. Pô, é muita informação. Por um lado, é muita informação que a gente recebe acessando esses dispositivos e tudo mais, mas também é muita informação porque é muita informação. É muita coisa que está surgindo ao mesmo tempo. Então, como a gente vai processar o agora? E é uma subjetividade de hyperlink já, né? Também, né? A forma... o nosso cérebro é plástico, né? Então, a forma que o nosso cérebro funciona já é muito diferente de quando você nasceu, de quando eu nasci, então nem se fale, né? Então, eu não sei, assim, para mim tem uma coisa muito importante em como essa exposição foi feita, em fazer um ritual com a Dual e a Dani dentro da exposição, que era um ritual totalmente offline, e da coisa também criar, porque eu acho seria muito fácil a gente só ir para um bom ou ruim, né? Mas eu acho que a coisa tem sempre a sua contradição contida nela mesma, né? Então, as noções de proximidade e distância, né? De construção e destruição. Eu acho que, sei lá, o vídeo da Dora, que era super silencioso e cinematográfico, ali naquele contexto, ele era quase um antídoto para tudo aquilo. Então, isso eu acho muito interessante, assim. Eu acho que a exposição também tinha um outro tempo. A coisa de poder deitar, ouvir os sonhos, aí, ao mesmo tempo, esses mesmos sonhos... E se colocar também pensando nos seus sonhos, né? E das suas opiniões distópicas, muitas das vezes. Acho que também é um olhar interno. A partir do seu, como é que eu olho o meu? Sim, total, total. Mas não sei se você tem mais alguma pergunta, que agora eu vou ter que ir daqui a pouco mesmo, a gente já está 1 hora aqui quase. Ah, tá. A outra questão é referente à presença feminina, né? A das artistas mulheres falando sobre suas relações. A gente sabe que tem um pensamento machista, que até você pontuou nessas outras produções de exemplos de robôs e tal, e que acaba rondando nós mulheres e acaba nos resumindo apenas sobre relacionamento, também nos resume a falta de espaço que a gente tem para discutir sobre nossos relacionamentos e expor as nossas relações de qualquer natureza. Então, não só nessa questão afetivo-sexual, mas relações de amizade, relações de trabalho, as nossas posições, né? E como a gente afirma elas, muitas das vezes. Então, acho que essa pergunta é mais destinada à plataforma, comadre, que você estava relacionada com as curadoras e participantes e tal. Mas eu acho que seria legal a gente entender como a plataforma esteve em diálogo com você e possibilitou o desenvolvimento desses projetos também, né? E pensar que é uma cadeia, é uma rede que vai se elaborando a partir daí, não só com você, mas com outros artistas que estiveram no espaço e futuramente outras exposições que estão acontecendo e vão acontecer. Sim, para mim me chamou muita atenção desde o início essa coisa de só mulheres estarem dividindo as suas distopias de sonho comigo, assim, né? E desde aí, para mim, foi muito claro que, tipo, eu quero trazer esses sonhos para o corpo, eu quero trazer esses sonhos
eu quero saber como eles atravessam outras pessoas para além de mim, eu quero pegar essa narrativa distópica do fim das relações e construir algo que seja totalmente a partir justamente das relações, e queria criar isso com mulheres. Então, sei lá, e aí tem uma coisa na forma que eu trabalho, assim, que é muito... eu me vejo, né, eu sou uma diretora, eu venho daí, mas eu sou uma... Eu gosto de criar uma onda com as pessoas com quem eu trabalho, sabe? E que venha alguma coisa que seja transformador para as duas partes, assim. Então, sei lá, eu chamei a Dora porque eu gosto e respeito muito a pesquisa dela. Ela não estava atuando ali como um personagem, sabe? A gente estava construindo juntas a partir da pesquisa dela da Viva Pelve e do solo dela com os rios, e a partir de uma proposta minha com essa relação com a água de Atafona, né? Uhum. Então, todas essas... a mesma coisa com a Maria Clara e com a Manu, assim, foi toda uma construção, né, de escrita coletiva mesmo, e depois de pesquisa de gesto, né, tudo isso que foi acontecendo nesses encontros, assim. E aí, claro, né, a Maíra e a Gabi, que fizeram a produção e a curadoria, foi um dos primeiros projetos da Comadre, elas tinham acabado de começar, assim, esse processo como sócias, então também fazia muito sentido para elas, sabe? Enfim, estar comigo nessa exposição, que era essa grande teia de mulheres. E acho que justamente, assim, né, eu vejo a exposição como um lugar muito curvo, muito... de alguma forma, essa lógica maquínica e racional é uma lógica muito masculina, né? E a gente estava propondo outras coisas, assim, seja uma roda de encontro, seja... Então, eu acho que fica muito claro em toda essa pesquisa também sobre as distopias relacionais e sobre o fim da experiência erótica e do amor e tudo, como são projetos patriarcais também, né? Assim, o grande contraponto das minhas leituras era Bell Hooks. E todo o pensamento, né, sobre o amor como prática, né, o encontro como prática. Eu acho que esse trabalho lida muito com isso, assim, sabe? Com um desejo de construção a partir da prática do encontro, né? Isso é muito feminino, assim, né? E então eu fico muito feliz de ter conseguido, né? De ter conseguido realizar essa exposição dessa forma e a partir dessas várias tramas entre mulheres, assim, né? E a forma como a gente olha, sei lá, para uma história da boneca Harmony, que é feita, tipo, programada por uma inteligência artificial para onde tocar o cara, ou a Gatebox, que é um holograma criado para ser a esposa perfeita. É um holograma que fica na mesinha de cabeceira e a esposa perfeita, sabe? Então, porque a gente está falando justamente da objetificação do outro, né? E as mulheres, infelizmente, foram objetificadas ao longo de toda uma história patriarcal, né? Então, né, o erotismo, o encontro, a alteridade, o oposto de uma relação de uso, né, de uma relação de consumo. E nós, como mulheres, fomos historicamente consumidas, né? Então, eu acho que é disso que a gente estava falando também, sabe? E me dá muita alegria, assim, foram colaborações e trocas e experiências muito, muito frutíferas, sabe? Muito especiais, de
de muito afeto, de muito desejo, sabe? Então, foi um grande prazer fazer essa exposição e estar junto dessas mulheres. Uhum. E foi um grande prazer também conversar com você hoje. Acho que foi um episódio muito esclarecedor, né? Sobre um processo artístico que não é só artístico muitas das vezes. A gente não está falando só sobre um objeto ali inserido em um contexto de arte, dessa supremacia da arte e tal. A gente está falando sobre alguém. A gente está falando sobre uma vivência, uma troca que escapa. É algo que, não, que não se prende nem na minha própria vivência única como pessoa, mas na sua, na da Dar, da Maria, da Joana, da tiazinha do outro lado da rua do Saara, enfim, em várias outras mulheres, e não só outras mulheres, de também escapar pelos gêneros, da gente entender que esses temas eles precisam ser discutidos da melhor forma possível e reivindicar da melhor forma possível. Então, ao falar sobre essas questões de tecnologia, a gente está falando realmente, como você falou, da postura do homem diante disso tudo e como a gente está à margem dessa questão. E ou a gente está sendo negligenciada de não estar nessa posição de poder também, e também tem o outro lado de ser utilizada por eles, como um mecanismo de, como se fosse o filme Her. É um exemplo muito claro também disso, como as bonecas, como hologramas, como aplicativos de banco são mulheres, aplicativos de assistência são mulheres. Então, quem também perpassa muito nessas camadas sociais de raça, questões também econômicas. Então, acho que Tamagotchi Balé foi o pontapé de uma experiência que precisa ser muito mais discutida, com cautela, com calma, e que pode parecer até irônico, porque é um tema urgente e que precisa ser debatido o mais rápido possível, só que não banalizado. Então, a gente vai precisar de um tempo para maturar essas questões, até porque chega a ser também irônico, porque isso já está há muito tempo, e mesmo assim a gente precisa de um tempo para processar aquilo que já está acontecendo há muito tempo. Né? Mas eu só tenho a agradecer por esse momento, tanto no espaço do Centro Municipal, quanto aqui, né? E eu só tenho a agradecer mesmo, porque eu acho que essas conversas afloram temas que a gente também não sabe de tudo. A gente está sempre ali para aprender mais. Então, quanto mais referência, quanto mais conversas com pessoas diferentes e que estão, claro, sempre dialogando no quesito democrático, mas pensando em arte para além do objeto. Então, valeu mesmo por esse momento e que a gente vai se cruzando. Agradeço, Bia. Foi ótimo. Nada, e aí é isso. Eu acho que eu te desejo novas exposições, novos debates, novos cruzamentos com pessoas que queiram dialogar com você, que você queira colaborar também. E entender que essa relação de arte e vida está aí. Então a gente tem que sempre estar disposto a encontrar esses acasos, mesmo que sejam estranhos e bizarros. Total, total.